Bom, então na aula de hoje, dando prosseguimento ao que nós já havíamos falado, né? A gente havia falado até aqui de funções de uma variável real, mas a imagem era um vetor ou um ponto, tá certo? O que vai acontecer? A gente vai inverter. O nosso domínio era um subconjunto dos reais, tá certo? E o contradomínio podia estar em R2, R3, enfim, no Rn. Agora vai ser o contrário. O nosso domínio vai estar no Rn, né? No R2, no R3, e a imagem vai ser um número real. Tá certo? Como o domínio vão ser pontos, vão ter várias coordenadas, né? Aí é o que justifica o título do assunto, né? Ó, funções de várias variáveis, né? E seus gráficos, por enquanto. A ideia é a seguinte, olha só. Nós tínhamos assim, né? Vou fazer aqui uma recapitulação de tudo que nós tínhamos, tá certo? Começando pelo inicial, né? A gente tinha assim, né? Uma função que ia de um pedaço dos reais, digamos aqui um intervalo, né? Variável x, e a imagem era um número real. Perfeito? Isso foi o que nós estudamos no cálculo 1. A imagem aqui é um f de x, que a gente também chamava de y, né? Tá certo? Aí a função associava aqui, ó, esse x com f de x, tá certo? A função. Daí, ó, a gente com o valor do x do domínio e o valor y do contradomínio construía gráficos dessas funções. Perfeito? Digamos aqui, ó. Aí a ideia ali, ó. Aqui eu tenho x e aqui eu tenho a imagem dele, que é um valor y, que também pode ser chamado de f de x, tá certo? Isso no cálculo 1. Aí aqui no cálculo 2, de novo, a gente continuou como domínio, como um pedaço dos reais, tá certo? E contradomínio, aqui nesse esquema eu vou colocar o R2, né? Mas podia ser o R3, o R4, etc, né? É claro que a gente só viu exemplos em R2 e R3, né? Aí a imagem tinha duas coordenadas, tá certo? Aí aqui a função f, que a gente chamou de f maiúsculo, também chamou de função vetorial. Aqui a gente mudou a variável de x para t, mas podia ser o x sem nenhum problema. E a imagem dele aqui, ó, era o f de t. Só que esse f de t tinha uma coordenada x e uma coordenada y. Tá certo? Aqui tendo como ideia o R2. Mas podiam ter 3 coordenadas, 4 coordenadas, 5, etc. Tá certo? Mas o importante é que o domínio era um pedaço dos reais, como eu estou fazendo aqui, ó, né? Destacando aqui, ó, só um pedacinho, né, dos reais. Aí, quando achava a imagem dele, dava um ponto no R2 ou no R3, tá certo? E o gráfico estava aqui, né? Ó. O gráfico estava passando aqui, né? Ó. O gráfico era sempre uma curva, tá ok? A ideia era essa, tá certo? E o que é que nós temos agora? Agora a gente vai ter o seguinte, ó. De novo eu vou colocar como esquema, como exemplo, o R2, né? Ó. A gente vai ter um ponto do R2 de coordenadas, digamos, x, y, tá certo? De coordenadas, digamos, x, y. Deixa eu só apagar isso aqui rapidinho, que tinha que ser pontilhado, né? E deveria ser a coordenada. De coordenada x, y, né? Ó, um ponto, que eu posso chamar até de P, né? Ó, um ponto x, y, coordenada x, coordenada y, né? Ó. Aí a função age no ponto e a imagem dele, né? Ó. Aí aqui eu tenho o domínio. O domínio é uma região, no caso aqui, ó, uma região do plano, né? Ó. Mas podia ser uma região do espaço, né? Uma porção do espaço se aqui em vez de ser R2 fosse R3, né? Ó. Então eu estou pegando como base o R2, mas podia ser o R3, o R4, etc. No caso do R2, como é um plano, então o domínio é uma região do plano. E a função aqui, ó, que eu vou também chamar de f, ela vai atuar em cada ponto aqui do domínio. E a imagem vai ser um número real, né? A imagem vai ser um número real, que aqui, ó, como o x e o y são as variáveis independentes, nesse caso, a gente vai estar chamando de z o resultado, ou f de xy, né? Exatamente como acontecia aqui no cálculo 1, ó, tá certo? A diferença é que aqui era de r
e a imagem também era em R. Tá certo? Agora não. A imagem aqui, ó, o domínio aqui vai ser uma porção do R2, ou do R3, do R4, e a imagem vai ser um número, né? Ó, porque vai ser um ponto da reta real, ou seja, exatamente um número, tá certo? Aí a pergunta é, como é que se constrói o gráfico aqui? Veja que o que nós vimos até aqui, ó, o gráfico estava na imagem, né? Ó. Nas funções vetoriais, o gráfico estava na imagem. Aqui não, ó. Aqui vai ser como no cálculo 1, ó, que para fazer o gráfico, eu tive que pegar o conjunto universo do domínio e o contradomínio. Aí, ó, construir aqui o gráfico, né? Ó, o gráfico, tá certo? Nas funções vetoriais, o gráfico estava na imagem, o gráfico era da imagem. Aqui não, ó. Eu vou pegar aqui o domínio, como a gente fez aqui no cálculo 1, né? Ó, que aqui era uma reta, nesse caso R2, pego o domínio. O domínio vai ser o chão, né? Ó, no caso do R2, né? Ó, X e Y, né? Ó, aqui, claro, 90 graus. Não parece para dar a ideia de tridimensionalidade, tá dessa forma, né? Ó, tá certo? Aí, ó, o eixo Z, ó, tem que ser perpendicular aos dois, que vai ser onde vai estar a imagem, tá certo? Tá ok? Aí aqui o eixo Z. Como aqui, ó, eu peguei os dois perpendiculares para fazer as curvas. Aqui, ó, eu peguei o plano, onde está a porção do domínio, digamos aqui, ó, o domínio no plano, né, ó, tá certo? Aí, ó, exatamente o que nós temos aqui em cima, aqui, ó, olha aqui, ó, né, a porção, que é o domínio, né, vou chamar até de D, aí eu tenho aqui o X e o Y, né, ó, aí eu subo aqui no Z e acho a imagem dele, que é justamente o Z, né, ó, aqui é o Z, que é o F de XY, perfeito? Aí todos os pontos aqui do gráfico, aqui, ó, não vou dizer ainda como é que vai ser o gráfico. Todos os pontos aqui do gráfico terão as seguintes coordenadas: x, y e z, tá certo? Né? Ou f de xy. Aqui, ó, no lugar do f de xy, pode ser o z, né? Isso aqui é a mesma coisa que z, ou f de xy. Então, todo ponto do gráfico vai ter 3 coordenadas se o domínio tiver em R2. Claro que se o domínio tiver em R3, aí os pontos do gráfico terão 4 coordenadas. Mas o que é importante? Que para fazer o gráfico, eu preciso do ambiente onde está o domínio e mais o ambiente onde está o contradomínio. Aí essas funções são chamadas de várias variáveis, porque como você vê aqui, ó, a função vai atuar no par, se for o R2. Se fosse o R3, a função atuaria no trio, x, y, z. Se fosse no R4, a função atuaria no x, y, z, t, digamos, né? E assim por diante. Tá ok? Então, ó, fixando a ideia como no R2, a função vai atuar em um ponto do R2 e a imagem vai ser o número. Tá certo? Aí, no gráfico, o gráfico vai ser formado por todos os pontos x, y do domínio, mais o f de xy, que é a imagem do xy, né? Como ocorre aqui, né? Ó, todo ponto aqui, ó, tem coordenada x e f de x, que é o y, né? Ó, o cara do domínio e a imagem dele. Aqui, ó, o cara do domínio, ó, é um ponto, que é o xy, né? Ó, e a função vai atuar na imagem dele, que é o f de xy, tá ok? Então, vamos apagar isso e continuar. Tá certo? Até aqui, alguma pergunta? Não, professor. Então, vamos prosseguir. Tá certo? Então, exatamente o que eu disse, ó. O mesmo esquema, né, ó, que é mais simples desenhar, o R2, mas como eu disse, ó, podia ser assim, ó. A função, em vez de atuar no R2, ela podia atuar direto no R3. Vou até colocar um outro esquema aqui para você não pensar que é só de R2 em R, né? Ó. E a imagem aqui nos reais, né? Ó. Aí, ó, aí eu teria que pegar o ponto aqui, o ponto P, teria que ter 3 coordenadas, né? Digamos, x, y e a coordenada z. Ó. Aqui é um outro esquema, né? Ó. E a função vai atuar nesse ponto P, que tem a coordenada x, y, z, tá certo? Ó, x, y e z, né? Ó. A função atua aqui e a imagem, claro que não pode ser mais o z, porque o z está sendo usado como variável independente. Então, eu vou chamar a imagem de ômega, que vai ser o f de x, y, z. Então, é por isso que é chamado de funções de várias variáveis, porque
Se ela atuar no R2, ela atua em XY, como você vê aqui, ó. Tá aqui, né? Ó. F de XY, tá aqui, né? Ó. Tá certo? Se ela atuar no R3, né? Ó, como a gente vê aqui nesse esquema que eu desenhei, tá certo? Que é o eixo Z. Então, a imagem, vou chamar de ômega, né? Ó, F de XY, Z. E aqui é o nosso Z, né? Ó. Tá ok? Alguma pergunta? Aí, para fazer o gráfico, a ideia é a mesma, né? Ó. Se for de R2, como aqui, ó, a função aqui, ó, é de R2, né? Aliás, de D contido em R2, chegando em R. E o gráfico aqui dessa função está contido em R3. Nessa aqui, ó, essa função é de uma porção que eu também vou chamar de D, contido em R3, chegando em R. Aí, como é que o gráfico está onde? Aí, o gráfico aqui, ó, já é um pouco mais complexo, né? O gráfico está em R4. Sempre a soma do ambiente do domínio com o contradomínio, né? Como o domínio está em R3, aí 3 mais 1, 4. Então, o gráfico está em R4. Aqui, ó, 2, né? Que aqui é o R2, mais 1, 3. Então, o gráfico está em R3. Como as do cálculo 1, o domínio era real e contradomínio real. Então, 1 e 1, então o gráfico está em R2, como a gente viu. Tá certo? Sempre uma unidade a mais. Tá ok? Que o domínio, né? Porque entra o contradomínio. Tá certo? Então, você vai obter assim, né? Então, vamos continuar. Tá certo? Olha só. Uma função f de duas variáveis é uma regra, né? Uma lei, né? Que associa a cada par ordenado de números reais x, y, né? Ó, se o domínio tiver em R2, ou podia ser x, y e z se o domínio tivesse em R3, um único valor real denotado por f de xy, né? Ou no caso do R3, f de xyz, né? Ó, se aqui fosse xyz. Perfeito? Se estivesse em R3, tá? Então, seguindo. O conjunto D é chamado de domínio, obviamente, né? E sua imagem, o conjunto de valores de f, ou seja, isso a imagem, o conjunto de valores de f, é a imagem, né, da função, né, que a gente simboliza assim. Você lembra do cálculo 1, né? A ideia vai ser a mesma. A diferença aqui, ó, que serão os f de xy, né, ó, como diz aí, de tal forma que xy pertence a D. Tá certo? Ó, aqui não está falando, mas o gráfico seria isso aqui, ó, o gráfico da função, aí seria, ó, neste caso aqui, ó, de duas variáveis, seria x, y, z do R3, né? Ó, tal que o z é a imagem do xy pela f, sendo que o xy está no domínio da função, né? Tá certo? Então, ó, aqui é o conjunto imagem e aqui é o conjunto que são os pontos do gráfico da função. No caso em vez de ser xy, fosse xyz, ó, aqui seria xyz ômega, pertencente ao R4, onde ômega seria igual a f de xyz e o xyz estaria no domínio da função, como eu já havia dito antes. Tá certo? Aí, por exemplo, determine os domínios das seguintes funções. Ó. Ele quer os domínios e a imagem do 3,2. Vamos achar a imagem do 3,2, que é mais rápido e fácil, né? Ó, por exemplo, aí o que é que você faz? Exatamente como ocorre no cálculo 1, só que era uma variável, aqui agora são duas, né? Ó, o que é que eu tenho? Que o x é 3 e que o y é 2. Aí é só substituir, ó. Raiz quadrada de 3 mais 2, né? Ó, o x mais y mais 1. Sobre o x menos 1. O x é 3, 3 menos 1. Então, isso aqui vai dar 5, 6, raiz de 6 sobre 2, para essa função aqui, né? Ó. Tá certo? E para essa outra, quem seria o f de 3, 2? Mesma coisa. Esse é o x, esse é o y, é só substituir. Vai ficar 3, ln 2 ao quadrado, menos 3. Pronto. Então, vai ficar 3, ln de 4 menos 3, vai dar 3, ln de 1. Logaritmo de 1 é 0, então isso dá 0. Perfeito? Ó. Então, você vê, ó, que a função atua num ponto, que no caso foi o 3, 2, a imagem foi o número 0. Aqui é a mesma coisa. Ó. A função atuou de novo nos 3, 2,
mas a imagem foi o número raiz de 6 sobre 2, perfeito? A imagem é sempre um número desse tipo de função, que é chamada função de várias variáveis a valores reais. Por quê? Várias variáveis, porque sempre vai atuar em um ponto, do R2, do R3, do R4. Né? A valores reais, por quê? Porque a imagem, né, os valores da função sempre será um número, né? Como aqui no caso, raiz de 6 sobre 2 e 0. Até aqui alguma pergunta? Não, professor. Bom, mas ele está pedindo para a gente achar o domínio da função e calcular a imagem do 3,2, né? Como é que a gente vai fazer isso? Então, vamos lá, né? A ideia é a seguinte, deixa eu apagar isso aí, né? E lhe mostrar. Por que ele está pedindo o domínio da função? Porque ele quer saber quais são os valores que eu posso atribuir para o x e para o y. Exatamente como no cálculo 1. O que é achar o domínio da função de uma variável? É saber os valores que eu posso atribuir a x para que eu possa achar a imagem dele, né? Veja bem, se eu dissesse, por exemplo, acha a imagem de -1 e -3. Aí eu vou perguntar para vocês agora, é possível achar a imagem desse número? Nessa primeira função da letra A? Alguém pode me falar? Olha, você colocaria aqui raiz quadrada, não é isso? Aí o x é -1, como você está vendo aqui, né? E aqui o y é -3. -3 mais 1 sobre -1, -1. Então, isso vai dar raiz quadrada de -3 sobre -2. E aí? É possível para a maneira que nós definimos as funções? Não, porque já sai dos reais, né? Sai dos reais. Por quê? Ó? Então, isso aqui não existe. Pois raiz de -3 não é um número real. A gente sabe, claro, que isso existe, mas não nos reais. Perfeito? E nós queremos que o contradomínio seja um número real, lembra? A imagem tem que ser um número real, porque o contradomínio é os reais. Então, quando eu peço para procurar a imagem, é exatamente isso. Quais são os números que eu posso colocar aqui para não ter dúvida, para que eu possa sempre achar a imagem deles, né? Ó, a mesma coisa aqui. Perfeito? Então, vamos lá ver, né? Vamos lá ver. Vamos fazer a primeira letra B, que é mais fácil e mais rápido. Isso aqui vai dar... Não, isso aqui também não vai dar trabalho, não. Então, você vai lá. O que é necessário? Como aqui tem uma raiz, eu tenho que x mais y mais 1. Eu só posso calcular a raiz do zero ou de números positivos. Então, eu quero que essa expressão tenha resultado sempre maior ou igual a zero. Quais são os x e o y que satisfazem isso? Tá certo? Mas, ao mesmo tempo, o x menos 1 não pode ser zero. Perfeito? Aí você vai dizer, ah, professor, essa segunda parte aí foi fácil, porque o x não pode ser 1. Mas o que significa isso no domínio? Porque o domínio aqui, não está mais nos reais. Porque se fosse os reais, essa outra parte já era. O x não pode ser 1. O que significa o x não pode ser 1? Que pontos do domínio, do plano, no caso, né? Porque como aqui tem duas coordenadas, isso ocorre no plano. Tá certo? O que significa o x ser diferente de 1? Aí, você procura a reta x igual a 1, que é essa aqui, Lembra que eu falei quando é x igual em R2 são retas verticais? Então, se aqui for 1, essa é a reta x igual a 1. Por que eu coloquei pontilhado? Simples. Porque o x não pode ser 1. Então, dizer que o x é diferente de 1 é o mesmo que dizer, que eu posso usar qualquer número, qualquer ponto do plano, exceto a linha que é o x igual a 1, perfeito? Qualquer ponto do plano, exceto o ponto, por exemplo, 1 e 3, exceto o ponto 1 e -5, tá certo? Se fosse só essa parte, mas tem essa outra aqui também, né? Como é que eu acho essa outra parte? Vamos lá, porque o i significa interseção desse resultado com esse, né? Esse resultado é todo o plano, exceto a linha x igual a 1. E o que é esse aqui no plano? Tá certo? Aí eu vou lhe falar assim, eu não sei o que é isso, mas eu sei o que é isso aqui,
E é assim que você vai proceder, ó. Ache sempre a igualdade. Como eu fiz aqui, ó. Isso aqui é a reta x igual a 1. Então, eu achei a igualdade. X diferente de 1, ó, pode ser todo o plano, exceto qualquer ponto sobre essa linha. Ó. Por isso que esses dois não servem, né? Ó, porque eles estão sobre essa linha, né? Ó. 1 e o 3 deve estar por aqui, e o 1 e o menos 5 deve estar por aqui. Ó. Pontos dessa linha não servem. Entendido isso? Só que, além disso, ó, eu não quero x mais y mais 1 maior ou igual a zero. Então, vamos ver que porção do plano é isso. Então, como eu lhe disse, eu vou olhar para esse aqui. Ó. Aí que você olha e o que você vê? Uma reta, não é? Ó. Que reta é essa? Aí você desenha aqui ó, o plano. Que reta é essa? Reta x mais y igual a 1. Quando y for menos 1, é aqui, né? Ó. O x é 0. Quando o x for menos 1, aí o y é que é 0, não é isso? Então, é essa reta aqui, né? Ó. Eu vou colocar ela pontilhada por enquanto, porque eu não sei se ela faz parte da nossa solução ou não, né? Aí eu vou olhar aqui para verificar se ela faz parte. Ó. Eu olho aqui, ó. Maior ou igual a 0. Então, aqui entra igual a 0. Então, ó, a linha do gráfico faz parte da nossa solução. Tá certo? Então, vou mudar aqui a linha para ela ficar cheia. Né? Ó, ela passa no x menos 1 e no y menos 1, perfeito? Tá, agora o seguinte, que porção do plano é? É a porção deste lado aqui, ó, que eu estou colocando essa seta, ou é essa porção aqui para baixo, que eu estou de novo colocando a seta? Tá certo? Aí como é que eu faço? Eu pego um ponto, ou deste lado ou desse. Tá certo? Vou pegar o ponto 0, 0. Aí eu substituo aqui, ó. 0 mais 0 é 0, mais 1 é 1, e 1 é positivo. Então, todo mundo que está desse lado aqui, ó, se eu for substituir ali na fórmula da reta, o resultado dá sempre positivo, né? Então, a minha resposta é essa. Tá? Vou repetir de novo. Para eu saber que lado dos pontos que eu posso substituir aqui, ó, eu olho aqui, ó. X mais y mais 1 maior ou igual que 0, né? Ó. Então, eu quero positivo ou 0. O igual a 0 é a linha da reta. A reta x mais y mais 1 igual a 0. Agora, que lado, que parte do plano serve? O lado acima ou abaixo da reta? Aí você pega um ponto. Basta um ponto. Se esse ponto satisfizer o que você quer, é esse lado onde ele está que serve. Se o ponto não satisfizer, por exemplo, coloque aqui esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui, ó, é o menos 1, aqui abaixo da reta, né? Ó, coloque aqui. Menos 1, menos 2, mais 1 dá menos 1. Menos 1 não é maior que 0, é menor que 0. Então, ó, o menos 1 deu menor que 0. Então, qualquer ponto que você pegasse aqui, ó, desse lado, ao substituir lá, ó, o resultado vai ser negativo. Então, não serve. Então, é essa parte. Agora só, eu vou repetir isso aqui, ó, bem aqui. Ó, e aqui eu vou apagar e colocar a solução, tá? Então, aqui estão as duas coisas. X igual a 1, né? Então, ó, isso aqui, ó, é isso que eu estou colocando agora, né? Ó, todo o plano, exceto a reta x igual a 1. Aqui, ó, é todo o plano acima da reta x mais y mais 1 igual a 0. Não sei se você lembra lá, o professor de matemática do seu ensino básico falou o seguinte, que o I, em matemática, significa interseção, né? Então, é a interseção entre esse conjunto e esse. Deixa eu apagar isso aqui, para a gente escrever aqui qual é a interseção, aqui o resultado, né? Você consegue ver qual é a interseção entre os dois conjuntos? Pense aí um pouquinho. O que a gente vai fazer para achar a interseção? A gente vai fazer um outro gráfico para colocar o resultado, né? Tem que ver onde as duas linhas se cruzam. Isso, onde as duas porções da solução coincidem, né? Porque o que é a interseção? É a parte do plano que está tanto neste conjunto quanto nesse, né? Tá certo? Então, vamos lá, vou aqui, ó.
Perfeito? Vou aqui, ó. X e Y, né? Vou colocar aqui 3 pontos. O -1, onde a reta passa. O outro -1, onde a reta passa. E aqui, ó. Tem uma outra reta que passa aqui, né? Ó. Que eu já estou colocando ela, né? Esse ponto aqui, ó, é -1, 1, né? Tá certo? Por quê? Porque essa reta é a reta x igual a 1, que não faz parte da solução. Essa outra reta, que eu vou colocar pontilhado só por enquanto, aí eu vou verificar se ela faz parte da solução ou não. Aí, olha só. De novo, eu tenho outro ponto aqui, onde a reta se encontra, né? Ó. Quando x é igual a 1, vou ver, dar o que aqui, ó? Quando x é igual a 1, 1 mais 1, 2, então aqui é o -2, ó. Não precisava colocar, mas é só para você ter a ideia exata. Então aqui é o ponto -2 e 1, ó, que está nessa linha do x igual a 1, né? Tá certo? Então vamos lá. Pelo que diz aqui, ó, a solução é toda essa parte. Eu vou ver se eu consigo aqui uma cor cinza bem clarinha para ficar bom de ver, né? Ó, cor da tinta. Vou colocar esse cinza clarinho aqui, ó. Então, ó, bom, você concorda que essa linha tá nos dois pontos? Tá nos dois gráficos? A linha x mais y igual a 1 tá nos dois gráficos, concorda? Ó, Sim. claro que sim, né? Claro que sim mesmo. Perfeito. Aliás, ó, quase perfeito, porque, na verdade, ela está quase toda, né? Você vai ver por quê. Vou já explicar por que ela está quase toda. Olha só, então, a linha do gráfico tá, né? Então, essa linha que eu estou colocando aqui, ela ficou ruim porque o vermelho está se destacando a ela, mas está dando para ver, né? Eu cometi um pequeno equívoco aqui, ó, porque aqui, ó, esse ponto não faz parte, né? Ó, esse ponto aqui, ó, o ponto -2, 1. Por quê? Porque ele está na reta x igual a 1. E na reta x igual a 1 não serve. Ó. Ele está na reta x mais y mais 1 igual a 0, mas não está na reta x e está na reta x igual a 1. Se ele está na reta x igual a 1, ó, ele não faz parte desse outro conjunto aqui, né? Ó. Tá certo? Então, ó, por isso que eu coloquei bolinha aberta. É toda a reta, exceto o -2, 1. Perfeito? Entendido a ideia? Entendido, colegas? Sim, professor. Por quê? Porque se eu colocar o ponto, se eu quiser aqui achar a imagem do -2, 1, aqui eu não tenho problema. Tá certo? Porque vai dar 0, raiz de 0 é 0. Mas aqui eu tenho problema. Por quê? Quando eu colocar 1 menos 1, vai dar 0. E não posso ter 0 no denominador. Por isso que esse ponto não faz parte do domínio. Alguma dúvida? Tá, então vamos lá. Pelo que diz aqui, ó, desse outro lado, ó, tudo para cá é solução, né? Então vamos lá, ó, tudo para cá é solução. Vou colocar aqui, ó. Tá certo? Vou colocar aqui, ó. Tá certo? E por isso aqui, ó, tudo aqui é solução. Vou colocar de outra cor, né? Vou colocar de outra cor, esse azul clarinho aqui, ó. Aí, ó, nesse outro gráfico, tudo aqui é solução. Ó, aqui, ó, os pontos colados na reta x igual a 1, né, ó? Mas não a reta x igual a 1. Por isso que eu estou colocando assim, para você ver que eu estou separando ela, né? Ó. A grosso modo, claro, né? Porque isso aqui é bem mais fino que isso, né? Tá ok? Então, ó, qual é a única parte que está em ambos os gráficos? Consegue perceber? Hã?
Espera aí que eu tô na frente, né? Deixa eu mudar a cor de novo aqui, só para eu mudar a cor para continuar, tá? Qual é a única parte que está nos dois gráficos? A parte quadriculada, exceto a reta x igual a 1, perfeito? Então, ó, o domínio é esse conjunto que eu vou colocar em vermelho aqui, né? Você concorda? Aqui a linha cheia da reta x igual a 1, né? Excluo o ponto menos 2, 1, né? E é essa parte aqui em vermelho, né? A solução? Você concorda? Professor, então que continuou o domínio daquele primeiro gráfico ali, só que excluindo o ponto menos 2 em 1. Não. Você não está olhando para baixo. Olha o que acontece depois do menos 2, 1. Não. Então, desculpa, você tem razão. É esse domínio aqui, exceto essa parte aqui, ó, do menos 2, 1 para cima, né? Para onde o y cresce, né? Tá certo? Tirou só a reta x igual a 1 desse conjunto aqui, né? Que você acabou de citar. Desculpe, tá bom? Tá ok? Aí, ó, se você pegar qualquer ponto aqui, ó, pode substituir aqui, você acha a imagem dele. Se você pegar qualquer ponto aqui de baixo, mais qualquer ponto da reta x igual a 1, você não consegue achar a imagem. Perfeito? Então, o domínio é esse, né? Ó. Isso aqui, ó, é o esquema gráfico para você ver a porção do plano que é o domínio. E se fosse para escrever algebricamente? Aí você escrevia dessa maneira bem simples aqui, ó. Domínio da função xy pertencente ao R2, né? Porque é o plano, né? Tá o quê? X mais Y mais 1 maior ou igual a 0, a primeira condição, né? E a segunda condição, X diferente de 1. Tá ok? A segunda condição, pronto. Não, algebricamente é isso. Né? Graficamente, é essa parte vermelha aqui do plano. Perfeito? Alguma pergunta? Então, vamos prosseguir. Então, olha só. Né? A imagem do 3,2, né? Ó, e está aqui o domínio, ó, como eu lhe disse, ó, algebricamente. E graficamente, olha aí. Perfeito? Exatamente o que o colega havia dito. Toda a porção que representa isso daqui, tirando só a reta x igual a 1. Perfeito? Tá ok? Então, vamos lá. Segundo caso, a gente já havia calculado, isso aí tinha dado 0. Agora, qual é a condição aqui? Não esqueça que a nossa função é fxy igual a x ao quadrado, ln, de y ao quadrado menos x. Eu acho que é assim, né? E aí, qual é a condição aqui para achar o domínio? Nós vimos que a condição lá, como era uma raiz, então o que estava no radicando tinha que ser maior ou igual a 0. Como tinha uma parte com variável no denominador, essa parte com variável não podia ser 0, tá certo? E quando se tratar de logaritmo, como é que é? Aí tu tem que lembrar o seguinte, ó, que isso aqui é a mesma coisa que x ao quadrado log y ao quadrado menos x sobre 2. Claro que não precisa lembrar disso. 2 não, né? Na base é. Não precisa lembrar disso. Mas tu precisa lembrar da condição de logaritmo. Eu só escrevi isso aqui para te ver que isso, na verdade, é um logaritmo. Né? Como é que tem que ser esse valor aqui, ó, para que eu possa calcular o logaritmo dele? Me diga aí. Ele não pode ser 0, né, professor? Não pode ser 0. Então, esse cara aqui não pode ser 0. Então, tá certo. Então, vamos escrever aqui, ó. Y ao quadrado menos x não pode ser 0. Só isso? E se for negativo, tem logaritmo? Também não. Então, tem que ser estritamente maior que... É isso que você quer, que y ao quadrado menos x seja maior que 0. Aí, o que é que você faz? Presta atenção, olha o que você faz. Você vai aqui, ó. É como eu disse antes, eu não sei calcular esse. O que eu sei calcular é esse aqui, ó. Então, esse aqui, ó, é x igual a y ao quadrado. Que gráfico é esse aqui? Diga aí para mim.
o que o desenho dessa curva dá? Vai dar uma parábola. Uma parábola. Para cima ou para baixo? Para cima. Professor, você está querendo me enganar? Nem para cima, nem para baixo. Para a direita ou para a esquerda. Lembra? Quem está ao quadrado é o y e não o x, né? Perfeito? Estão esquecendo das primeiras aulas, né? Estão esquecendo das primeiras aulas, não é isso? Então, ó, exatamente como a gente fez no cálculo 1, que no cálculo 1 era assim, era y igual a x ao quadrado, não é isso? Por isso que era para cima ou para baixo. Mas nas nossas aulas, a gente viu que quando é o y que está ao quadrado, é para a direita ou para a esquerda. Nesse caso, como o coeficiente do y ao quadrado é positivo, é para a direita. Então, dê valores para o y, né? Ó. Como você dava aqui, ó, nesse caso, valores para o x. Vou dar -1, 0 e 1, exatamente como eu faria se fosse esse aqui, ó. Quando y é -1, tá certo? Como... Aqui tá errado, me perdoe, tá certo? Aí é xy, né? Deixa eu só apagar aqui essa pontinha aqui, ó. Aqui é xy. O x, a gente sabe que o x é o y ao quadrado, né? Então, vamos lá. Y ao quadrado, aqui vai dar 1, aqui vai dar 0 e aqui vai dar 1 de novo. Então, que pontos serão? 1 com -1, 0 com 0 e 1 com 1. Pronto. Então, vamos lá. A origem é aqui, 0 com 0. Digamos que aqui seja o 1 do y e aqui o -1 do y e aqui o 1 do x. Então, primeiro ponto, 1 com -1. 1 do x, -1 do y. Olha aí como vai dar para a direita ou para a esquerda, nesse caso, para a direita. 0 com 0 é esse aqui, que já está marcado, e 1 com 1 é esse aqui, ó. Então, é essa parábola aqui, ó. Aí aqui, ó, você faz exatamente como nós fizemos anteriormente. Ó, a parábola dividiu o plano em duas porções. A porção dentro da parábola e a porção fora. Ou a resposta é a parte que está dentro, ou a resposta é a parte que está fora. Deixa eu apagar aqui uma coisa que eu cometi um excesso. Qual foi o excesso? Eu não sei se a linha do gráfico faz parte da solução, né? Então, não vou colocar ela cheia, vou colocá-la pontilhada, perfeito? Aí eu só coloco ela cheia se ela fizer parte da solução, né? O que significa a linha do gráfico? A linha do gráfico significa exatamente o local onde o x é igual a y ao quadrado, não é isso? Tá ok? Tá? Ou seja, olhando para cá, é onde y ao quadrado menos x é igual a 0. Igual a 0 faz parte da solução? Ó, eu só quero, ó, o que eu estou procurando é isso aqui, ó. Eu coloquei igual a 0 para eu achar isso aqui. Então, ó, nisto aqui, eu estou querendo que essa expressão esteja igual a 0? Hã? Não, então a linha do gráfico continua pontilhada, porque ela não faz parte da solução. Se eu quisesse maior ou igual a 0, aí eu colocaria a linha cheia, porque ela estaria na solução. Entendeu a diferença entre a linha pontilhada e a linha cheia? Perfeito? Sim. Perfeito. Então, quando você coloca a linha pontilhada, é porque ela está lá só para marcar a ideia, mas ela não faz parte do que você está fazendo, ou da sua solução. No caso do domínio, né? Por quê? Porque eu só quero maior que 0. Então, descobrir se a parte que quando eu colocar os pontos, o resultado disso aqui vai ser maior que 0, se é a parte interna aqui, ó, a parábola, ou a parte externa, a parábola. Perfeito? Por isso que a linha pontilhada está delimitando isso, para eu saber exatamente isso, entendeu? Então, vamos lá. Tá? Então, vamos lá. O que você acha? É a parte interna ou a parte externa? Você faz exatamente como antes. Pega um ponto do interior ou um ponto do exterior. Substitui. Se der maior que 0, é porque aquele local de onde você tirou o ponto é que serve, é que é a sua solução. Se não der maior que 0, é porque aquele troço não serve. Entendeu? Então, vou pegar um ponto bem fácil. Vou pegar esse ponto aqui. Ó. Que ponto é esse?
é o ponto onde o x é 1 e o y é 0. Está interior à parábola, né? Ó. Aí vou colocar aqui, ó. O x é 1 e o y é 0, vai dar 0 ao quadrado menos 1. Isso vai dar menos 1. Menos 1 é maior que 0? Não, né? Então, essa porção não serve. A porção que serve é a porção de fora da parábola, tá certo? Por quê? Porque 0 estava interno à parábola. Ah, professor, não preciso testar? Bom, se você quer testar, você pode, mas não há necessidade, tá certo? Confie em mim que eu não vou lhe enganar. Tá ok? Ó. Mas vamos pegar um ponto aqui. Vamos pegar esse ponto aqui, ó. O que está do outro lado. Esse aqui é o menos 1 e 0, né? Ó. Coloca ele aqui, ó. 0 ao quadrado menos 1. Menos com menos mais. 1 é maior que 0. Pode pegar qualquer outro ponto aqui, ó, dessa parte que eu marquei. Ele vai satisfazer o fato de a coordenada y dele ao quadrado menos a coordenada x vai dar maior que 0. Qualquer ponto que você vai pegar aqui, ó, não vai servir. Por exemplo, vamos pegar um outro aqui, ó. 2 com esse aqui, ó, 2 e 1. Aqui o x é 2 e o y é 1, né? Ó. Coloque aqui, ó. 1 ao quadrado menos 2 dá menos 1 é negativo. Ou seja, qualquer ponto que você pegar aqui, ó, o resultado vai dar negativo. Qualquer ponto aqui do outro lado da linha da parábola, né? Ó, externo à parábola, vamos dizer assim, tem resultado positivo. Compreendido como você acha a porção do plano que é solução para você encontrar o domínio, né? Ó, então, graficamente, é isso que eu escrevi aqui, né? Ó, tá certo? Graficamente é isso. Algebricamente, aí é só você escrever a condição. Ó. Domínio da função xy pertencente ao R2, tal que y ao quadrado menos x é maior que 0. Pronto. Essa é a sua condição. Acabou-se. Aqui é graficamente, né? Geometricamente, e aqui é algebricamente. Perfeito? Alguma pergunta? Não, professor. A ideia eu acho que é bastante simples, não tem nada mirabolante. Vamos continuar. Certo? Opa. Deixa eu apagar. Olha aí. E aí, como é que você faria para achar o domínio? E a imagem? Então, vamos começar com o que a gente já viu, que é o domínio. Então, como é uma raiz quadrada, o que você quer? Você quer que 9 menos x ao quadrado menos y ao quadrado seja maior ou igual que 0. Tá certo? Aí, novamente, bom, eu sempre falo assim, eu não sei fazer isso. O que eu sei fazer é esse aqui, ó. Fazer a linha. A porção do plano eu não sei fazer, porque isso aqui, ó, dá só uma curva, só uma linha, né? Ó. Que linha é essa? O que eu vou fazer? Vou passar esses dois para o segundo meno. Então, vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 9. Isso aqui é o gráfico do quê? Diga aí para mim. De uma elipse, né, professor? Do quê? Não, da circunferência. Isso, circunferência. Ó. Os coeficientes são iguais, né? Ó. Coeficientes iguais, circunferência, perfeito? Raio. Qual é o raio da circunferência? 3. Isso. Qual é o centro? É 0, 0. Porque eu preciso desenhar, é 0, 0, porque é x menos a coordenada x do centro e y menos a coordenada y do centro. É sempre assim, né? Então, é aqui. Então, ó, se o raio é 3, então esse cara aqui é menos 3, esse cara aqui é 3, esse cara aqui é menos 3 e esse cara aqui também é 3, né? Tá certo? Porque o raio é 3. Agora, olha só o que, é que nós queremos. Nós queremos que 9 menos x ao quadrado menos y ao quadrado seja maior ou igual a 0. O que significa isso? Ora, quando eu faço assim, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 9 igual a 0, continua sendo a circunferência. Isso é que eu passei para cá, né? São todos os pontos que a distância até a origem mede 3. Ou seja, por isso que deu essa linha pontilhada aqui, né? Na verdade, a circunferência é a linha cheia. Como eu não sei se ela faz parte, né? Ainda não analisei, eu coloquei pontilhado. Mas são todos os pontos que a distância até a origem é 3, né? Porque aqui é 3 ao quadrado, lembra? Eu vou reescrever isso aqui de uma forma, de maneira que fique positivo como está aqui, ó.
para eu poder comparar. Então, vou fazer o seguinte. Vou passar vou multiplicar todo mundo por menos 1. Então, vai ficar assim, ó. X ao quadrado mais y ao quadrado menos 9. E aqui o sinal, maior ou menor? Hã? O que acontece quando tu multiplica por menos 1 isso aqui? O que Troca. acontece com isso? Hã? Fica troca. Invertido, perfeito. Toda vez é isso. Excelente. Aí tu olha assim. Lembra do que eu acabei de falar aqui? Ó? Aqui são todos os pontos que a distância até a origem é exatamente o raio da circunferência. 3, né? Ó? Que são os pontos aqui da linha. A linha faz parte da solução? Claro que faz, porque é menor ou igual a zero. Então, vou colocar a linha cheia. Porque o igual a zero faz parte. E os pontos que estão na linha é que tornam igual a zero, como eu escrevi aqui, ó. Tá certo? Então, a linha faz parte. Agora vem aquela pergunta. O que eu quero? Eu quero a parte interior ou a parte exterior? Aí é quando você faz que nem eu disse antes. Ou substitui o ponto, tá certo? Né? Vou substituir o ponto. Bom, vou pegar um ponto bem fácil, que é a origem. O 0, 0. Se eu substituir e funcionar, é porque, claro, que vai ser a parte interna. Se eu substituir e não funcionar, é porque vai ser a parte externa, exatamente como a gente viu no exercício anterior. Então, vamos lá. Se eu colocar 0 e 0 aqui, vai dar menos 9, vai dar menos 9, e que é menor que 0, né? Perfeito? Eu quero menor que 0? Claro, eu quero igual a 0. E quero menor que 0? Claro. Quero menor que 0 e igual a 0. Igual a 0 já sei que é a linha. Menor que 0, ó, o 0, 0 é a solução. Então, ó, o que eu estou querendo é a parte interna. Pode pegar qualquer ponto aqui fora. Por exemplo, vamos pegar o 3, 3. O 3, 3 está fora da circunferência, não está? Coloque aqui. 3 ao quadrado, dá 9, 18 menos 9 dá 9. 9 não é menor que 0, é maior, né? Então não serve, tá certo? Por isso que os pontos que estão fora da circunferência não servem, tá ok? Isso fazendo daquele jeito que eu disse agora há pouco. Mas no caso da circunferência, a gente pode ter uma outra maneira de olhar, tá certo? Ó, o que é a circunferência aqui quando é igual a 0? São os pontos que distam 3 unidades da origem, né? Aqui, ó, mesma coisa. São os pontos que, em vez de a distância ser exatamente 3 unidades, porque aqui está igual a 9, né? Ó, igual a 9, aqui seria menor que 9. Então, teria que ser menor que 3, né? Ó, podia escrever assim, ó. X ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual que 3 ao quadrado. Então, são os pontos do plano que a distância até a origem é menor que 3. Quem são esses? São os caras daqui de dentro da circunferência, né? Ó, por quê? Na linha, a distância é 3. Para a distância ser menor, ele tem que estar depois da linha, dentro da circunferência, né? Qualquer ponto aqui dentro, ó, a distância até aqui, a origem, é menor que 3. Então, satisfaz a solução. Então, no caso da circunferência, como você acabou de ver, tem duas maneiras de fazer. Ou você pega um ponto e substitui, para saber se aquela região onde o ponto está é solução ou não, ou faz essa análise, ó. O que é a circunferência? São os pontos onde a distância é menor que o raio. Aliás, é igual ao raio. Mas aqui, ó, não quero igual ao raio, eu quero igual e menor. Então, é toda a linha da circunferência, que os pontos aí, a distância é igual ao raio, e os internos. Tá certo? Que a distância é menor que o raio, no caso, menor que 3. Tá? Se em vez de menor fosse maior, aí, em vez de ser a parte interna, seria a parte externa. Alguma dúvida? Não, professor. A ideia é bastante simples, né? Então, esse é o procedimento que você tem para achar o domínio desse tipo de função de duas variáveis, tá certo? Deixa eu apagar e continuar. Então, tá aí, ó. Escrito da forma algébrica, né? Ó. Tá certo? Pode ser assim, né? Ó. Aí tá aqui a imagem, ó. A imagem é bem simples, né? São os z's. Tá, que o z é igual à função. Lembra que nós falamos que o z era igual à função? Então, ó, só escreveu isso. Tá certo? Mas o que é isso exatamente? Aí tu vai aqui, ó.
Deixa eu voltar para descobrir exatamente o que significa isso. Então, são z igual a raiz quadrada de 9 menos x ao quadrado menos y ao quadrado, não é isso? Tá certo? Tá ok? Deixa eu voltar aqui, ó, para a gente olhar. É isso aqui, né? Eu apaguei o desenho, né? A gente tinha assim, né? A gente tem isso aqui, né? Aí tinha a circunferência aqui, né? Aí o domínio era todo mundo aqui, né? Aqui varia de menos 3 a 3 e aqui varia de também de menos 3 a 3. Ó. Aí nós dissemos que na forma algébrica seria você escrever assim, ó, xy pertencente ao R2, tá o quê? X ao quadrado mais y ao quadrado é menor ou igual que 9, tá certo? Que foi o que a gente descobriu lá no final, tá certo? Escrever isso é o mesmo que escrever o seguinte, ó. Podia fazer assim também, ó. Olha só. Aí você olha no gráfico. O que você olha no gráfico? O y varia de menos 3 a 3 e o x varia de menos 3 a 3, né? Então, ó, você podia colocar isso aqui, né? Ó, e também que o x varia de menos 3 a 3 e o y varia de menos 3 a 3. Não podia colocar só isso. Porque dizer que varia de menos 3 a 3, né? Dizer assim, ó, dizer que o x varia de menos 3 a 3 e colocar só isso aqui no conjunto, se eu colocasse isso aqui, tá o quê? Vale isso e vale isso. Você estaria, na verdade, colocando isso aqui, ó. Em vez de colocar a circunferência, estaria colocando um quadrado de lado 6, né? Então, você pode colocar isso, mas isso aqui tem que aparecer sempre. Para evitar que você pense que é isso aqui, né? Tá certo? Ó, x variando de menos 3 a 3, y variando de menos 3 a 3, todos os pontos x, y do R2 dá esse quadrado de lado 6, né? Tá certo? Para você ficar só circunferência aqui dentro, aí, além de colocar isso, você vai colocar menos 3, menor ou igual a x, menor ou igual que 3, vírgula, menos 3, menor ou igual que x. Se você... Y, né? Aqui é y. Menor ou igual que 3. Quando você colocar só isso, né? Ó, e aqui é vírgula. Você estaria colocando isso aqui. Para evitar isso, aí você acrescenta x ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual que 9. Pronto. Ou dessa forma ou dessa, né? Eu acho que eu prefiro dessa que é mais simples, tá certo? Tá. Agora ele também pede a imagem, eu tinha esquecido disso. Como é que você acha a imagem? Olha só. Você sabe que o x vai variar de menos 3 a 3, né? E o y também, como a gente acabou de ver ali no gráfico, né? O que significa isso? Se eu elevar isso aqui ao quadrado, você concorda que fica isso? Elevando isso aqui ao quadrado, você concorda que dá esse? Alguma pergunta? Se eu elevar essa expressão aqui do y ao quadrado, você concorda que fica isso? Você concorda? O que acontece? Aqui, ó, o x, pegue em duas partes. O x varia de menos 3 até 0, né? E também vai de 0 até 3. Acho que assim fica melhor, né? Quando você eleva isso aqui ao quadrado, é claro que você vê que é 0 menor ou igual que x ao quadrado menor ou igual que 9. Mas quando você eleva isso aqui ao quadrado, todo mundo que ele é negativo vira positivo. Então fica igual a esse aqui, né? Tá certo? Por isso que basta escrever esse, entendeu? Ficou claro agora? Perfeito? Sim. Vou somar os dois. Posso somar? Quando eu somar os dois aqui, vai dar 0. X ao quadrado mais y ao quadrado.
Pô, mas aqui vai dar menor ou igual que 18, né? Não queria que ficasse menor ou igual que 18. Tem que ficar 9. Oh, meu Deus do céu. Tá certo? Vou diminuir todo mundo de 9. Aí vai dar um problema aqui. Não tá. Assim não tá bom, não. Assim não vai funcionar, não. Olha só. Vamos ver de uma outra maneira. Bom, aqui é o valor máximo e o valor mínimo do y quando eleva ao quadrado, tá certo? Tá ok? Tá. Agora, olha só. Veja bem. A gente viu no gráfico que ocorreria isso, tá certo? Agora, eu quero achar quais são os valores do z, né? Por que o z? Porque é a imagem, né? Eu quero achar o z, eu quero saber como é que é a variação do z. Tá ok? Quero ver como é que é a variação do z. Tá. Bom, isso aqui varia de tal maneira que x ao quadrado mais y ao quadrado fica menor ou igual que 9. A gente já viu, né? Passando para cá, x ao quadrado mais y ao quadrado é menor ou igual... Que menor ou igual? Ah, sim, é mais simples. Pronto. Vou passar o 9 para o primeiro membro. Olha só. Menos 9 menor ou igual que 0. Tá certo? Só que esse aqui, ó, é o g de x, né? Não é o g de x esse? Não, é a raiz quadrada. Então, para ser raiz quadrada, eu tenho que multiplicar por menos 1 e tal. Então, ó, vou multiplicar por menos 1, vai dar 9 menos x ao quadrado menos y ao quadrado, maior ou igual que 0. Tiro a raiz quadrada, né? Ó, dos dois lados. Esse aqui fica o g de xy, maior ou igual que 0. Então, ó, o g de xy vai ficar maior ou igual que 0. Então, z é maior ou igual que 0. Tá certo? Mas o z sendo maior ou igual que 0, qual é o maior valor que ele pode atingir? Tá certo? Eu sei que o menor é esse, né? Por que é o menor? Porque o z vai ser maior ou igual que 0. Então, o menor valor que ele vai ter é 0. E qual vai ser o maior? Você consegue ver? O maior valor que ele vai atingir vai ser quando o x for 0 e o y for 0 ao mesmo tempo, porque ele não vai diminuir nada do 9. Quando o x e o y forem 0 ao mesmo tempo, ó, isso aqui vai dar 3. Então, ó, o z vai variar entre 0 e 3. Então, ó, imagem da função z é um número real, tá o quê? Z está entre 0 e 3. Alguma pergunta por que o z varia de 0 a 3? Eu acho que ficar maior ou igual a 0 é porque é a raiz, né? Como isso aqui vai ser maior ou igual que 0, então a raiz também vai ser maior ou igual que 0. Então, o g vai ser maior ou igual que 0. Perfeito? Não tem dúvida. Agora, como é que não vai passar de 3? Ora, qual é o menor valor que x ao quadrado mais y ao quadrado vai ser? Tá certo? A gente sabe que isso vai variar entre 0 e 9. A gente já viu. Tá certo? Então, o maior valor vai ser o 9 e o menor valor vai ser o 0. Ora, o maior valor de x ao quadrado mais y ao quadrado gera o menor valor do z. Porque está diminuindo, ó, né? Ó, menos x ao quadrado mais y ao quadrado. Tá certo? Então, vai gerar o menor, que é o 0. E o menor valor de x ao quadrado mais y ao quadrado vai gerar o maior valor do z. Então, quando esse aqui for 0 e esse aqui for 0, aqui vai dar 9, raiz de 9 é 3. Entendido a ideia? Professor, eu não Diga aí. consigo ver graficamente como que esse maior valor do z é 3. Como que ficaria exatamente no gráfico? Teria como ver isso? Claro que tem, né? Mas isso é terrível para mim, sabia disso? Por que Ok, é professor, terrível deixa para para mim? outro momento. Porque eu não queria adiantar essa parte, entendeu? Mas eu vou apagar aqui e lhe dar uma ideia, tá legal? Tá certo? Tá, vou fazer Ok, assim. professor, obrigado. Tá, olha só. Vou colocar z igual, né? O z não é o g? Alguma dúvida?
Não, professor. Vou colocar entre parênteses aqui, tá bom? Que é o menos, menos, né? Tá. Agora, olha só. Aqui tu não tem dúvida que o Z é maior ou igual que zero, né? Tá certo? O Z nunca vai ter negativo, tá certo? Uhum. Tá. Agora, olha só. Vou elevar ambos os membros ao quadrado. Tá certo? Vou pegar o parêntese e passar para o primeiro membro. Você aprendeu o seguinte, que em R2, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 9, por exemplo, dá o quê? Dá Circunferência de circunferência. raio 3, a gente acabou de ver, não foi? E o que é que dá isso aqui? Só que isso aqui, ó, não é em R2, não. Tem quantas coordenadas? Em R3. É em R3. O que é isso em R3? Vou tentar aqui, hein? Acho até que não devia, porque isso aqui é só das próximas aulas, né? É isso que eu fiquei confuso, professor, porque o domínio ele tá ali no plano 2D, né? Do X e do Y. A Vamos fazer o imagem domínio? do Não, Z. vamos começar com o domínio aqui, ó. Alguma dúvida que o domínio é aqui, ó? Menos 3, 3. Caramba. Menos 3, 3. Alguma dúvida que o domínio? Não. A gente disse que o Z variava também de menos 3 a 3, não foi? Quando eu falo que. Aliás, de menos 3 a 3, não, de 0 a 3, não é isso? Vamos pensar assim, ó. Vamos pensar assim. Olha como é que nós vamos pensar. Tu sabe o que dá isso em R3? Se isso aqui dá uma circunferência, qual é o equivalente disso no R3? É uma esfera? É uma esfera. Tá bom? Do 3 até o menos 3. Ó, eu vou desenhar assim, ó, pontilhado, porque eu não sei se é a esfera toda, tá bom? Ali da esfera toda, no meu negócio aqui, é a esfera toda, tá certo? Ó, aqui eu estou desenhando só 3 circunferências da esfera, né? Ó. Mas tu imagina que é a esfera toda aqui, tá certo? Maciça. Maciça não, a casca, né? Tá bom? Deu para mais ou menos enxergar? Acho que deu, né? Sim, professor. Tá, agora aqui, eu vou encher isso aqui, porque quando o Z é zero, dá a circunferência, né? Agora, o Z é positivo, então tem parte para baixo? Não, aí vai dar só a Pois é, semisfera mesmo. só a semisfera, perfeito, é isso. Por isso que, ó, o Z varia de 0 a 3, entendido a ideia? Cara, eu vou te falar uma coisa, esse professor desenha muito, não desenha, bicho? Olha aí. Só a parte de cima, mas só a casca, entendeu? Mas a casca mesmo, a casca toda, né? A meia bola, né? Tá certo? O chama-se de hemisfério, né? Não é assim? A semisfera? O hemisfério superior, tá certo? E a circunferência no eixo, no plano XY é o equador, né? Ó, é do equador para cima, tá ok? Mas aqui, ó, eu só desenhei a circunferência toda, que essa aqui é toda, e as para cima, para o Z, ó, desenhei duas apenas. Mas não esqueça que tem essa outra parte aqui todinha, porque eu não vou conseguir desenhar, né? Entendido a ideia? Então, é só a parte de cima porque o Z é positivo, né? Ó, e só vai até o 3, ó. Por quê? Porque, como tu viste, ó, dá isso aqui, né? Ó. Por que não dá a esfera toda? Isso aqui, ó, é a esfera toda. Isso aqui é a esfera toda. Mas aqui diz que não é isso, ó. Diz que é só a parte onde o Z é positivo. Entendeu? Por isso que o Z só vai até o 3, ó. Que é o 9 que dá aqui, ó. 9 menos 9, 0. Quando for 0, 9 menos 0 é 9. Z ao quadrado é 9. Se Z ao quadrado é 9, o Z vai ser no máximo 3. Perfeito? Alguma dúvida? Na verdade, mais de menos 3. Mas como aqui diz que o Z é positivo, né? Aqui, ó. Então, até 3. O menos 3 não entra. Aqui, ó. Aqui, ó, é a equação da esfera toda. Mas a nossa função não é a esfera toda. É só a metade, ó. Tá certo? Perfeito? Então, vamos prosseguir.
Acho que agora melhorou, não melhorou? Sim, professor. Então vamos lá, né? Então tá aí, tá certo? Então varia de 0 a 3, né? O que você pode escrever dessa forma ou dessa, sem nenhum problema, tá? Tudo direitinho, né? Aqui é o domínio, né? Tá? E aqui, ó, como é que são os gráficos? Acabei de desenhar um gráfico aí, não foi? Eu vou fazer o seguinte, eu vou sair aqui só um pouquinho, que eu quero lhe mostrar uma outra coisa. Cadê? Aqui. Não, não dá para sair. É o seguinte, os gráficos são superfícies, entendeu? Por quê? Ó, aqui tu tem o domínio no plano XY, né? Como eu desenhei, lembra do meu primeiro desenho? O plano XY e tal, aí a porção do plano, que era o domínio, né? Ó, tá aqui. Aí pegar o ponto XY aqui, né? Ó, aí achava o Z aqui, né? Ó, achava o Z equivalente aqui, né? Ó, só que isso é apenas um dos pontos do gráfico. Quando tu pegar todos, ó, tu forma esse negócio aqui, ó. Isso aqui é uma casca, uma superfície, tá bom? É algo com duas dimensões, tá certo? Eu prefiro sempre desenhar assim, que eu acho que assim dá uma ideia melhor. Opa! Para você ver, ó, que é só uma casquinha, né? Ó. Dá para perceber agora que é uma casquinha? Porque aqui parece que é um negócio sólido, né? Perfeito? Mas não, é só a casquinha. E cada ponto está aqui, ó. Entendido? Cada ponto, ó, tem coordenadas x, y e z, sendo que o z, né, ó, é aqui o f de xy, tá certo? Tá ok? Aí cada ponto é assim, ó. Aí você sempre vai tirar, né, o x e o y, né? Sempre você vai tirar aqui, ó, o x, aqui o z aqui passando aqui, né, o z. Aí tá aqui o ponto, né, ó. Aí aqui a coordenada x, a coordenada y, né, e a coordenada z para gerar o x, y, z, perfeito? Então, você tem como gráfico aqui, ó, as superfícies, né, ó. Esboce o gráfico da função fxy igual a 6 menos 3x menos 2y, né? Então, olha só para adiantar, a gente sabe que a gente chama isso aqui de z, né? Então, seria z igual a 6 menos 3x menos 2y, né? Quero desenhar esse gráfico. Vou passar a parte da variável para o primeiro membro. 3x mais 2y mais z. Agora, recorde aí o que você estudou em álgebra linear. Isso aqui é o quê? Equação do quê? Isto não é um plano? Lembra? Equação do plano, ó. Todas as variáveis com expoente 1, né? Perfeito? Então, isso é um plano. Tá ok? Tá? Então, isso é um plano. Eu tenho só que desenhar esse plano, né? Tá certo? Eu chamei o f de x, y, z de z, aí só fiz isso para eu lembrar do conhecimento de álgebra linear. Então, isso é um plano. Aí tu vai lá. Tu faz o seguinte. Tu acha 3 pontos do plano. Por quê? Porque a gente aprendeu que com 3 pontos do plano, né? Você consegue desenhar o plano. E só aquele plano e não outro. Tá certo? Então, vamos lá. Vou dizer que o x e o y são zero. Quanto é que vai ser o z? Se o x e o y é zero, o z é 6. Alguma dúvida? Aí o ponto é 0, 0, 6. Agora, vou dizer que o x é zero, o z é zero. Quanto é que vai dar o y? Se esse é zero e esse é zero, o y é 3. Alguma dúvida? Agora eu vou fazer o y e o z ser zero, aí eu vou dar valor, achar o x, né? Se esse e esse é zero, o x é 2. Alguma dúvida? Porque vai dar 0, 0, 3x igual a 6, aí 6 dividido por 3 dá 2, perfeito? Aí eu tenho esses 3 pontos, pronto. Com 3 pontos, na verdade, você não vai ter o plano completo, mas você vai ter uma ideia de como ele toca os eixos coordenados. Você percebe? Isso aqui é onde ele corta o eixo Z, isso aqui é onde ele corta o eixo Y, e isso aqui é onde ele corta o eixo X. Aí tu desenha. Sempre que for um plano, você faz dessa forma. Tá?
Digamos que aqui é o 6. Aqui é o 2. E aqui é o 3, tá certo? Bom, você liga os 3 pontos. Por quê? Porque se esses 3 pontos aqui são os pontos onde o plano passa, então ele passa formando um triângulo aqui, ó. Ele é um plano inclinado, aí quando ele corta os eixos, ó, ele forma essas linhas aqui, ó. Tá certo? Alguma dúvida? Eu acho que agora eu entendi o que estava me confundindo antes. É porque o plano ele precisa de 3 dimensões, né, para ser expresso, porém ele não tem volume, né? Ele é só. Não, ele não precisa de dimensão, ele precisa de 3 pontos. Dimensão é outra coisa, hein? Saber o que é dimensão é importante. Você pode ver, mas por quê? Porque aqui as palavras podem fazer você errar a ideia, entendeu? Tá bom? E matemática serve também para isso, para dizer direitinho. Porque se você fala 3 dimensão, dimensão é... Lembra de árvore linear? O que é a dimensão? Dimensão é a quantidade de vetores na base do espaço. Como aqui é o R3, ó, a dimensão dele é 3, porque para eu formar a base, eu preciso de 3 vetores. E com 3 vetores, eu acho qualquer vetor, ou qualquer ponto, né, que você pode confundir, do espaço R3. Perfeito? Entendeu por que eu coloquei pontilhado aqui? Entendido isso? Para dar a noção de tridimensionalidade. Eu estou pensando que o plano é esse negócio aqui, né? Ó. Então, ó, ele está à frente da origem, sem tocar nela, né? Olha a distância dele para a origem, tá certo? Então, ó, como ele está na frente, você não consegue ver os planos. Então, as linhas do Z, do X e do Y a partir dele. Antes dele, você vê as linhas, por isso que elas estão cheias, né? Ó. Mas depois dele, ó, você não consegue ver as linhas. Perfeito? Por isso que elas estão pontilhadas. Tá entendido? Porque não sei se você sabe, o plano é infinito em todas as direções, ó, né? Para cá ele é infinito, 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 não é? Ó? Só que ele está para baixo aqui, ó, para que ele está do outro lado dessa parede, que é o YZ, para cá ele está do outro lado dessa parede, que é o XZ, tá certo? E para cá ele está para baixo do chão, que é o XY. Entendido? É um plano, tá? Aqui eu estou desenhando só um pedacinho dele, ó, e um pedacinho triangular. E ele é infinito em todas as direções. Um plano, entendeu? Sim. Tá perfeito isso? Eu vou parar a apresentação rapidinho, que eu quero que vocês me vejam. Eu quero falar uma coisa. Olha só. A ideia é a seguinte, ó. Imagina... Vocês estão me vendo? Agora. Sim, professor. Vocês estão vendo a folha de papel aqui na minha frente? Vocês estão vendo a folha de papel? O filtro da sua câmera tá cortando. Acho que quando ele não enxerga a sua cara, ele apaga. É. Tá, deixa eu tirar o filtro, então, né? Que é para a gente poder fazer, né? Alterar layout, será que é isso? Tela cheia, aplicativo, legenda, ouvir, informar. É alterar layout, né? Eu acho. Não, não é isso não. Alguém pode me falar onde é que eu altero aqui o fundo aqui da minha tela? Acho que é em aplicar efeitos especiais, professor. É. Tá aqui. Remover efeito. Pronto. Agora vocês estão me vendo, não estão? Olha aqui, ó. Eu peguei um papel ruim, né? Tá aqui, ó. Você tá vendo aqui o papel, ó. Isso aqui, ó, é uma porção de um plano. Alguma dúvida? Não, professor. Tá. O que eu desenhei? O que eu desenhei desse plano? Esse plano é a nossa solução lá. Ó. Eu desenhei apenas um pedacinho dele, que é esse triângulo que eu vou lhe mostrar. Eu desenhei apenas um pedacinho dele, que é esse triângulo aqui, ó. Tá vendo o triângulo? Sim. Ó, você não dá para perceber porque a tela é plana, né? Mas olha só, eu estou colocando ele inclinado. Percebe que ele está inclinado? Sim. Então a ideia é que aqui está o eixo Z, que passa aqui e fura aqui, ó. Aqui está o eixo X, que passa aqui, ó, e encontra o Z aqui, ó. Aqui está o Y, que passa aqui e encontra o X e o Z aqui, entendeu? Então, estou desenhando só esse pedacinho do plano, e ele é infinito em todas as direções, como a folha de papel,
que não é infinita, mas é bem maior do que o triângulo. Perfeito? Ficou mais claro agora? Acho que agora ficou melhor, não ficou? Tá perfeito? Sim. Tá, acho que agora ficou melhor. Então, esse é o gráfico e a maneira de fazer. Ó. Sempre que o plano for inclinado, né, na verdade é assim, quando os coeficientes x, y e z não forem zero, você vai estar, sempre você vai poder fazer o plano dessa maneira, tá certo? Quando os coeficientes do x, do y e do z não forem zero, né? Na verdade, o do z nunca vai ser zero porque é a função, né? Ó. O que pode ser zero é o do x e do y ou os dois, tá certo? E nesse caso, ó, eu teria fxy igual a uma constante, que também seria um plano, né? Mas que plano seria esse? Eu vou já lhe mostrar. Não, imagina que eu tenho a função f de xy igual a 3. Ó, é igual a esse aqui, só que o coeficiente do x é zero e o do y é zero. Por isso que ficou só o 3, perfeito? Aí, ó, como é que seria esse plano? Aí seria um plano assim, ó. Seria um plano assim, ó. Seria um plano assim, né? Ó. Aí aqui estaria. Aí aqui estaria o z, pontilhado, porque esse aqui está embaixo, do plano, não dá para ver, né? Ó, agora aqui o x, o y, o x. Aí, ó, aqui não está muito bem, mas imagina que esse plano aqui, ó, é paralelo ao chão. Tá certo? Imagina que esse plano é paralelo ao chão. Essas duas linhas estão no plano, tá certo? Esse plano é paralelo ao chão e esse aqui é o 3, tá certo? Então, esse seria o gráfico. Por quê? Para qualquer ponto XY que você pegasse aqui, ó, qual seria a imagem dele? A imagem seria sempre o Z igual a 3, não seria? Então, ó, esse plano são todos os pontos onde o X e o Y varia de valor, mas o Z não varia. Né? O Z vai ser sempre igual, né? Vou pegar esse ponto aqui, ó. Esse é o ponto. Aqui está meio torto, mas a ideia é x, y, e o Z é fixo, é sempre igual a 3. Então, é um plano que é paralelo ao plano XY na altura 3. Porque o Z vai ser 3 para todos os pontos. Entendido? Sim, professor. Então é isso. Tá ok? Então vamos só continuar, né? Tá ok? Desenhe o gráfico dessa função. Já fizemos, né? Tá ok? Mas a ideia para desenhar ó, é como eu lhe falei. Ó, vou levar todo mundo ao quadrado, né? Chamar de z. Aí vai ficar z ao quadrado mais x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 9. Ou x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a 9. Ó. Esse aqui você sabe que é uma esfera, né? Ó. Aqui está pontilhado porque está por trás, não dá para ver. Assim como essa outra parte aqui deveria ser pontilhada, né? Ó. Essa parte aqui, ó, como ela está por trás, ela deveria ser pontilhada. Deixa eu ver se eu consigo fazer pontilhada. Apagou tudo, né? Mas tudo bem, pelo menos eu faço direitinho. Então, essa parte que está na frente, ó, ela não é pontilhada. Mas as partes que vão estar por trás são pontilhadas porque estão por trás, não é porque não existam, entendeu?
Bom, aí aqui tem o eixo Z. Bom, a esfera toda seria isso aqui, né? Ó. Deu a ideia de tridimensionalidade da esfera? Sim, Deu para professor. perceber? Acho que ficou bom, né? Tá certo? Só que aqui, ó, é a esfera toda, esse desenho todo aqui que eu fiz, né? O todo pontilhado. E a parte cheia também, claro, né? Mas aqui diz o contrário. Aqui diz, ó, que o Z, ó, é positivo, né? Ó, então não tem a parte de baixo. Então, ó, mas o que eu consigo ver apenas é só o que aparece no primeiro octante, né? Ó. Só isso aqui que eu estou colocando mais cheio. Essa outra parte que eu vou pontilhar um pouquinho mais forte aqui, ó, ela não aparece, porque ela está do outro lado do plano XZ. Ó. Essa outra aqui também não aparece, porque está do outro lado do plano XZ. Assim como essa parte aqui, ó, do chão, ela está pontilhada, porque ela não aparece, porque está do outro lado das paredes XZ e YZ. Ó. Já essa parte de baixo, não é que ela não apareça, ela realmente não existe. Por que ela não existe? Porque o Z, ó, da nossa função é sempre positivo. Por isso que eu vou apagar ele aqui, ó. Tá bom? Como ele não existe, então não vou colocar. Então, o pontilhado que está aí é porque está por trás das paredes, não dá para ver. Tá certo? Mas essa parte da linha cheia aqui na frente, ó, é o que aparece de verdade, só o que aparece no primeiro octante, mas é a semisfera, perfeito? Alguma pergunta? Tá aí, ó. Rapaz, eu não gosto de me gabar, não, mas eu acho que meu desenho tá melhor. Alguém discorda? Negativo. Então vamos lá, vamos continuar. Então, você olha aqui que a ideia é essa, olha, o pontilhado é porque tá por trás, não dá para aparecer, entendeu? Tá? Então vamos continuar. Aí, ó, determine o domínio, a imagem e o gráfico de hxy 4x ao quadrado mais y ao quadrado. Aqui é simples, né? Existe alguma restrição para o x algum de valor para o x ou para o y aqui? Claro que não. Então o domínio aqui, ó, vai ser todo o plano. Por quê? Ó? Qualquer número eu posso levar ao quadrado, né? Então não importa. Então, qualquer valor real, eu posso substituir aqui e achar a imagem dele. Então o domínio é todo o plano. Tá certo? Agora, x ao quadrado, não importa se o x é positivo ou negativo, o resultado é positivo. Y ao quadrado, não importa se é positivo ou negativo, o resultado é sempre positivo. Aí eu vou somar com 4x ao quadrado, então aqui vai dar sempre positivo. No máximo vai dar, né, o menor valor que vai ser zero, que vai ser quando o x e o y forem zero, né? Ó. Então a imagem da função h, ó, é z, tal que z é maior ou igual que zero. Ou, se você preferir, de zero até mais infinito, né? Ó. Essa é a imagem, né? Você olha aqui no gráfico, ó. Começa aqui na origem do z, né? Ó, e só sobe, né? Para a parte positiva do z. Tá certo? Por quê? Porque x ao quadrado, o menor valor que vai ser é zero. Y ao quadrado, o menor valor que vai ser é zero. Quando somar dois números que o menor valor que é zero, vai dar como menor valor zero. Todos os outros serão positivos. Perfeito? Então é só questão de análise. Tá certo? Então é isso aí, ó. Esse aqui é o gráfico desta função aqui, né? Tá ok? Este é o gráfico desta outra função. Ó. Mas, professor, como é que eu acho, como é que eu vejo esses gráficos? Tá certo? Ó, esses gráficos aqui provavelmente foram feitos no MATLAB. Mas você pode fazer no GeoGebra. Só que no GeoGebra você usa normal. Ó. Seno de x vezes seno de x, tá certo? Seno de y, né? Escreve normal isso aqui, ó. Como isso aqui foi feito no MATLAB, né? Tá sendo em inglês, né? Tá certo? Tá ok? Então, era isso a aula de hoje, colegas. Apenas falar sobre os gráficos das funções de várias variáveis, encontrar o domínio, né? Até aqui, alguma pergunta? Não, professor. Então, colegas, até a próxima aula. Tá certo?